Uma boa tarde a todos. Está entrando no ar o Boletim do Esporte desta quarta-feira, dia dos jogos de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. E vamos então destacar. Técnico do Vasco admite poupar alguns titulares no jogo de hoje com São Paulo. É mole? Jorginho quer priorizar clássico de domingo com o Flamengo pelo Brasileirão. Fluminense quer apoio da torcida hoje à noite no Maracanã no jogo com o Grêmio. Zico vai a Zurique e quer apoio de federações para concorrer às eleições da FIFA. Galinho é esnobado, pois precisa ter apoio de 5 federações para ser candidato. Botafogo se firma na liderança ao vencer o Macaé no Engenhão, com apenas 6 mil pagantes. O Macaé sofreu gol bizarro aos 10 minutos, mas foi melhor no segundo tempo. Boletim do Esporte entregou bola oficial aos peladeiros de Guarulhos. Liga dá prosseguimento a vários campeonatos e jogos movimentaram o fim de semana em várias categorias. Futsal também rolou no ginásio da Fundação Municipal do Esporte pelo Campeonato Campista. Lateral convocado para jogos da seleção pede desculpas, mas disse que quer jogar pela Alemanha. Roxinho teve sambão segunda à noite e o presidente Marcinho agradeceu a presença da Terceira Via TV. Tudo isso agora no Boletim do Esporte, pelo melhor canal de TV por assinatura da região, Campos, Macaé e Rio das Ostras, também em HD. A Copa do Brasil prossegue na noite de hoje com jogos de ida pelas quartas de final. Apenas 2 cariocas estão ainda na competição, o Fluminense e o Vasco da Gama. O tricolor das Laranjeiras, que está a 8 jogos sem vencer no Brasileirão e figura hoje no 12º lugar, recebe o Grêmio de Porto Alegre, terceiro colocado no campeonato da Série A. O jogo será no Maracanã e os dirigentes estão apelando aos torcedores que compareçam em bom número. Eles lembram que o título da Copa do Brasil seria a única forma do time ter acesso a Libertadores. O jogo tem seu início previsto para as 22 horas. Ontem à noite, o presidente Peter Simpson do Fluminense disse que ele não descarta a possibilidade de rescindir o contrato de Ronaldinho Gaúcho antes do prazo previsto. No Vasco da Gama a situação é bem parecida, só que o jogo é na casa do adversário e em caso de vitória do São Paulo a esperança é que não seja por um placar muito elevado, já que a partida de volta será dia 30 no Maracanã. Ontem, o técnico Jorginho encerrou os preparativos da equipe com portões fechados, mas admitiu que poderá poupar alguns jogadores para o clássico de domingo com o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileiro. O jogo da capital paulista também começa hoje às 22 horas. Essa do Jorginho querer poupar titulares, eu acho que isso é uma brincadeira, porque o jogo hoje, quarta-feira, o outro é só na tarde de domingo, mesmo que o jogador sofra alguma lesão que não seja tão grave assim, há tempo de recuperação. Mas um pouco mais cedo, às 19h30, outros 2 jogos vão ser disputados. Em Floripa, o Figueirense estará recebendo o Peixe. O Santos vai completo para tentar um bom resultado sem ter que se preocupar muito com a partida da volta no fim de semana, ou melhor, no final do mês, lá em sua casa. O outro jogo vai ser no Beira-Rio, em Porto Alegre, entre Internacional e Palmeiras, sem que haja até um favorito. Pelo menos no Brasileirão, Palmeiras está um pouco melhor, briga, né? Na zona de rebaixamento, na zona do G4, entrando no G4, saindo, mas é um time consistente que tem dado muitas alegrias à sua torcida. Enquanto o Internacional fez uma campanha com altos e baixos, né, porém tendo obtido também bons resultados. É um jogo parelho, é um clássico nacional. E jogando ontem pela Série B no Brasileirão, no estádio Newton Santos, Botafogo se firmou na liderança ao vencer o Macaé, que continua tentando se afastar da zona do rebaixamento. Aliás, o Macaé é o último antes da zona de rebaixamento, é o 16º colocado.
placar foi 2-1 para o time da Estrela Solitária, graças a um gol bizarro que você vai ver aí, acontecido aos 10 minutos de jogo. O macaense Igor Julião atrasou uma bola para o seu goleiro, Rafael, que não dominou, não segurou, deixou a bola passar, né, que foi parar no fundo do gol. 1-0 para o Botafogo e a partida até os 10 minutos estava equilibrada. O detalhe é que Rafael, jogando em 2010 pelo Fluminense, ele foi campeão brasileiro no mesmo estádio, que logo depois seria fechado para reformas, consertos em sua cobertura, em sua parte superior. Aos 29 minutos, Fernandes aproveitou bem uma oportunidade, aumentando a diferença para o Botafogo. No entanto, aos 36 minutos, Aloísio, escorando o cruzamento da esquerda, descontou para o time do Macaé. Depois que o técnico Josué Teixeira promoveu a entrada de Anderson Manga, acionado por Pipico, já no final do jogo, Manga bateu forte, tendo a bola passado rente ao travessão. O próximo jogo do Botafogo será no dia 2 de outubro, só com o Sampaio Corrêa, lá em São Luís, capital do Maranhão. E já o Macaé recebe o ABC de Natal no estádio Cláudio Moacir. O Botafogo chega a 55 pontos, dispara na liderança, né? E enquanto o Macaé, como eu já disse, é o 16º colocado, o último, antes da zona do rebaixamento. O jogo de ontem no Rio teve apenas 6.215 pagantes e o número de presentes foi de 8.008 espectadores. No jogo das 19 horas de ontem, Atlético Goianiense, né, e Criciúma não saíram do 0-0 em Goiás. O jogo que começou mais tarde, um pouco mais tarde, realizado em Bragança Paulista, o Bragantino derrotou o Boa Esporte por 2-1. Com o empate do Atlético Goianiense no jogo que começou também às 19h30, o Atlético, que estava junto ao Macaé, subiu um ponto, fazendo com que o Macaé passasse a ser o 16º. Olha aí, a CBF distribuiu um comunicado ontem, no fim da tarde, dando conta que o lateral Rafinha, que atua no Bayern de Munique, e convocado por Dunga para os 2 primeiros jogos da seleção pelas eliminatórias diante do Chile e Venezuela, foi desconvocado. A desconvocação foi feita a pedido do próprio atleta, cujo processo de naturalização alemã está tramitando há algum tempo. O jogador explicou no seu pedido que pretende integrar a seleção da Alemanha já na próxima Copa do Mundo, né? Porque o titular na Copa realizada no Brasil, o Philipp Lahm, se aposentou e sugeriu, inclusive, que Rafinha seja o seu substituto. O brasileiro tem 30 anos de idade. De acordo ainda com o lateral, ele lembrou que só foi convocado devido às contusões de Danilo e Daniel Alves. E também nas últimas convocações para amistosos, diz que ele nem foi lembrado pelo técnico Dunga. A CBF não divulgou até as últimas horas de ontem quem seria convocado para o lugar de Rafinha, o que deverá acontecer no decorrer do dia de hoje. E olhem, no exterior aconteceu algo que parecia impossível na tarde de ontem. Foi no campeonato alemão. O único jogo do dia pelo certame, que reuniu o Bayern de Munique e o Wolfsburg. O atacante Lewandowski entrou no intervalo e liquidou a partida. Ele fez 5 gols no espaço de 9 minutos. Incrível, hein? Aos 6, aos 7, aos 12 e aos 15 minutos, transformando o jogo em goleada de 5-1. É brincadeira. Já pelo campeonato inglês, o Sunderland foi goleado pelo Manchester City por 4-1 e na França, o Paris Saint-Germain, o PSG, fez 3-0 no Guingamp. E para finalizar o primeiro bloco, a gente informa que Zico, ele mesmo, Galinho de Quintino, viajou no fim de semana para Zurique e na sede da FIFA entregou uma carta a Joseph Blatter, se dizendo candidato à sua sucessão e ainda sugerindo mudanças no formato das eleições na entidade. Blatter lembrou a Zico que para ele se candidatar tem que ter o apoio no mínimo 6 ou 5 federações ou confederações. Zico disse que com seu currículo no futebol
tendo sido jogador e depois treinador em mais de um continente, por mais de 45 anos, é um absurdo que ainda precise de documentos de federações lhe declarando apoio. No hotel em que está hospedado em Zurique, Michel Platini, presidente da UEFA, quando soube da intenção de Zico, ironizou, indagando se o Galinho já teria conseguido o apoio de 5 ou 6 federações. Até o Japão, onde Zico é considerado o ídolo, está apoiando o príncipe Ali, da Jordânia, que é candidato declarado ao cargo. O Ali foi candidato e concorreu com Blatter na eleição passada. A eleição da FIFA será dia 26 de fevereiro do próximo ano. E o que é pior para o Galinho? Marco Polo Del Nero lhe negou a tal carta de apoio, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, dizendo que só lhe entregará a carta caso ele já tenha o apoio de 4 federações. Aí ele entregará a 5ª carta. Zico lembrou que tem 45 anos de serviços prestados ao futebol. Inclusive, a federação, a FIFA, vai questionar, inclusive, essa decisão tomada pelo presidente Del Nero de não deixar o Brasil, em hipótese alguma, para acompanhar qualquer competição esportiva. Eles querem saber, na verdade, qual o fundamento, o porquê desse medo, desse temor do presidente da CBF em atravessar as fronteiras. Isso aí eu acho que qualquer um pode imaginar, né? E ele tem que se explicar. Olha aí, Gil renovou seu contrato com o Corinthians ontem e ficará no Itaquerão até dezembro de 2019. O jogador, né, e nem o clube também, nenhum dos dois. Ninguém divulgou o valor do novo contrato, mas o atleta deve ficar lá na equipe do Corinthians até final de 2019, como já disse, e foi valorizado, né, o valor do seu passe, porque ele foi convocado para os jogos das eliminatórias da Copa. Daqui a pouco a gente volta falando de futebol amador. É rapidinho, é pá e bola.